Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. É com muita alegria que vamos para mais uma meditação do nosso Santo Evangelho. Nessa quinta-feira, a igreja se veste de branco, pois há tempo de Natal ainda, né? E nosso Evangelho está em João 1, do 35 ao 42. Naquele tempo, João estava de novo com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para ele e vendo o que estava seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde mora? Jesus respondeu: Vinde e vê. Foram depois ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que estavam ouvindo as palavras de João e seguiam Jesus. Eles foram logo ao encontro de seu irmão Simão e lhes disse: Encontramos o Messias, quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és filho de João, tu serás chamado Cefa, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, nessa meditação a qual vamos fazer, há dois fatos muito importantes. Esse do final e esse que os discípulos vão dizer: Mostra-me onde tu moras. E Jesus chamam e levam consigo eles para a sua casa. Os santos padres da igreja vai dizer na meditação desse evangelho que o significado vinde ver onde mora é o chamado. Jesus, que agora, depois de chamar os seus discípulos, chama o conhecimento do seguimento. Aí está a resposta, né? Desse vinde e ver. Então Jesus leva os discípulos consigo e assim temos que ser também nós. Depois de encontrarmos o seguimento de Cristo, somos chamados à decisão de vida, a se voltar também para Ele. E ao final, André conduziu Simão a Jesus e lhes olhou para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, quer dizer pedra. E aqui também nós vamos ver que Jesus já começa a revelar as coisas para Pedro, aquele que se tornou, né, o pontífice da igreja. Então, caríssimos, que no Santo Evangelho de hoje, esse chamado dos discípulos, que somos também nós, aceitamos também esse convite e vamos pedir a Jesus que nos mostre cada vez mais as suas maravilhas, pois Ele tem palavras de vida eterna, Ele quer nos conduzir para junto dele. Que fique para nós, vinde e vê. É o chamado que Jesus nos faz. E esses discípulos fizeram e foram capazes de entregar tudo o que tinha, até mesmo a vida, pela causa do reino. Que também possamos ser esses discípulos fiéis. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um ótimo dia.